Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre o equilíbrio entre consultivo e contencioso no direito empresarial. Será que existe um cenário, um indicador ideal para consultivo? Ou será que é o contencioso que sempre traz o lucro dos grandes escritórios de advocacia? Falamos com um especialista no assunto e ele revelou alguns detalhes muito interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe aqueles cartões de visita que estão jogados na gaveta e aqueles e-mails de clientes que você há algum tempo não entra em contato? Alguns escritórios de advocacia estão tendo resultados com a prática de inbound marketing para advogados, que é basicamente você alimentá-los com conteúdos que são realmente interessantes, que são relevantes, até que eles estejam prontos e queiram novamente estabelecer contato, ou seja, reaproximá-los do seu escritório. Clique em Saiba Mais que eu conto em detalhes como a gente implementa essa estratégia aqui. Esse vídeo que você vai ver a seguir é um corte de um podcast completo que nós gravamos com o Jorge Majeski. Ele é mentor financeiro para diversos escritórios de advocacia e ele fala por mais de 1 hora sobre diversas questões relacionadas à gestão de escritórios, à lucratividade, a como ganhar dinheiro, a áreas do direito que trazem mais resultado financeiro. Então te convido, vai passar um link para você aqui em cima. Depois desse vídeo, dá uma olhadinha na íntegra nesse episódio que vai fazer toda a diferença aí, certamente na sua gestão no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre consulta jurídica e vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de caixa, né? O que é o cenário mais ideal, consultivo e contencioso. Ao longo desses anos que você presta consultoria, você deve ter visto algumas mudanças aí no caixa da empresa que você acaba fazendo a melhor parte, né, Jorge? Você fica ali só contando dinheiro, vendo quando entra, enfim, da onde entra. Não pode dar nomes, mas pode colocar em números, né, Jorge? O que você vê que é o cenário ideal, o equilíbrio saudável para um escritório de advocacia? Eu gosto do hábito dele de trocar de carro todo mês. Isso é o que mais me impressiona nos consultores financeiros hoje em dia. Em relação a faturamento, você fala? Exatamente. Da onde a origem da receita, assim, entre consultivo, contencioso e depois, para finalizar, nesse contexto, um pouquinho sobre consulta jurídica. Eu acho que você deve estar vendo escritórios que talvez não cobravam, hoje cobram. Como é que você enxerga isso dentro de uma composição de receita? Olha, eu diria assim que um número mágico que o pessoal tenta buscar, eu acho que faz sentido, seria chegar nos 100 mil mês de faturamento. Tá? Em relação a... Independente de como se compõe essa receita. Por quê? Se você trabalha pessoa física, por exemplo, sou previdenciário, sou trabalhista e tudo mais, geralmente seus honorários vão estar atrelados a êxito. Então, talvez tenha êxitos ou parcelamentos que acabam sendo de valor pequeno, né? Então, ou você vai ter meses que você vai ficar abaixo dessa média, mas você vai ter meses que você vai, enfim, receber um monte. Então, nesses escritórios que acabam tendo receitas bem variáveis, fica deturpado, assim dizer, a gente olhar para um mês só, a gente tem que olhar para um período maior, tá? Mas eu diria que 100 mil média mês é um número mágico que o pessoal busca. Quando a gente fala do empresarial, esse pessoal já tem mais o consultivo atrelado que você comentou. Via de regra, a pessoa física é 100% ou prioritariamente contencioso, tá? O que não é contencioso? Tem um tributário aqui, vou fazer um estudo, um planejamento, alguma coisa do tipo. Não, é um consultivo, não é um contencioso, né? Agora, dentro de bancas que atendem pessoas jurídicas, o consultivo acaba sendo bem maior e bem mais interessante. Que você consegue colocar, às vezes, um honorário mensal, que você vai recebendo todo mês, aquela coisa toda. Então, para compor caixa e sair desses altos e baixos que você tem quando fica só ad êxito, vamos assim dizer, é muito melhor, tá? Porém, até fazendo essa composição que você comentou, bancas, pessoa jurídica, geralmente conseguem colocar esses mensais a ponto de ter uma receita, abre aspas, garantida, aquilo que paga as contas, mas os grandes booms, né, de faturamento são por êxitos de processo também. Mas se você colocar uma meta, assim, como um escritório que fatura 100 pila, certo? Fatura 100 mil aí por mês. O que você geralmente recomenda que venha de um consultivo, venha de um recorrente ali de mensalidade? O que é um cenário ideal, um saudável? Eu diria que pelo menos de 50% a 70% disso. Seja consultivo, recorrente. Vamos pensar naquela analogia ali. A gente falou vamos para arredondar a conta, 30% de lucratividade. Se o cara fatura 100 mil, vai sobrar 30 mil todo mês. Então, o custo seria 70, custo total, vamos assim dizer. Se o cara conseguir ter uma receita recorrente que cubra o gasto dele, e ainda assim tiver esses booms de vez em quando, aí digamos que o que entra a mais é lucro limpo, né? Vai complementar aqueles 30 que sobram todo mês. Então, conseguir ter uma receita recorrente que cubra seus gastos recorrentes é o melhor cenário. Que esses variáveis vão acontecer em qualquer tipo de advocacia. E daí eles enchem o pote.
né, eles acabam te proporcionando fazer essas alavancagens. Mesmo quando a gente atua no empresarial ali, é uma pergunta isso, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas tem alguns segmentos de empresas que a gente não consegue ter grandes variáveis, certo? Porque o advogado depende do acordo também que ele faz com a empresa. Claro. Ele acaba só advogando, que seja no contencioso ou no consultivo, e não tem uma variável, não tem uma participação do êxito, porque às vezes ele está mais tirando o dinheiro da empresa, ele não ganha sobre aquilo. Mas às vezes ele vai ter sucumbência, né? Isso, mas daí tem sucumbência, ok. Exatamente essa pergunta. Que tipo de situações geralmente que trazem dinheiro quando ele está cobrando uma boa mensalidade do empresarial, né? E que tem esse retorno, essa entrada em caixa e não apenas saída? Você fala a entrada do variável ou só do... Entrada do variável, que vem da empresa. Aí a grande sacada que eu entendo que às vezes existem falhas, mas que eu tenho visto que isso não tem acontecido com tanta frequência, é você diversificar dentro do mesmo contrato. Quando eu falo diversificar, o quê? Ninguém falou que você só pode cobrar o fixo ou só pode cobrar o variável. Então, até quando a gente fala de precificação, que talvez a gente faz toda a tabela de preço, enfim, estudo de composição de preço dos escritórios dentro da consultoria, esta composição acaba sendo bastante saudável. Então, lá, eu fechei o contrato com uma empresa, sei lá, trabalhista, civil, ok, você pode ter o seu preventivo, vamos assim dizer, aquela consultoria, aquele recorrente, mas nada impede que você tenha uma cláusula de êxito lá também, caso você consiga um benefício econômico, uma defesa trabalhista, ou enfim, pode ser ações de polo ativo. Dificilmente também, é recusado uma questão de êxito assim, né? Dificilmente. Por exemplo, dentro da área tributária, vamos dizer lá, vamos colocar um FII inicial para a gente fazer um planejamento, uma revisão tributária, e depois que a gente der o play, né, aplicar essa revisão a um X% dentro da tua economia que você vai ter. Então, para compor honorários, pensando, né, do ponto de vista do escritório de advocacia, eu entendo que essa é a melhor alternativa. Aí, esta soma, né, de quanto vai ser o seu variável e quanto é o seu FII mensal, acaba sendo a remuneração total que você tem com aquele cliente. E a conta de contrato, não de contrato recorrente, mas um contrato de tocar uma ação, por exemplo, só uma ação. O escritório deve fazer a conta que o valor que ele vai cobrar de entrada tem que pagar os custos também. Por exemplo, eu vou tocar aqui uma ação de uma indenização. É 5 mil mais 20% do resultado. A conta que ele tem que fazer é que os 5 mil tem que abarcar, tem que fechar todos os custos ao longo de 2, 3, 4 anos? Ou não? Dificilmente fecha essa conta? Exatamente, é essa a ideia. Só que quando a gente fala de custo, não é aquele custo mês, até para não confundir o pessoal, né? Vamos lá, eu tenho, sei lá, vamos supor, faturo 50 mil, meu custo é 40, sei lá. Obviamente que você não vai cobrar uma entrada de 40 mil para cobrir o seu custo do mês. Mas vamos lá, em média, esse tipo de processo fica 3 anos na carteira, entre a entrada do processo e a finalização, o recebimento do êxito lá. Ok, dentro desses 3 anos você tem, sei lá, 500 processos dentro da carteira do escritório. Quando você pega esse custo total e dilui entre esses 500 processos e entre esses 3 anos, você vai ter o custo médio por processo por mês. Então, se você tem que esse processo vai ficar 3 anos lá e você tem o custo médio por processo por mês, você faz a continha, ok? Vamos multiplicar isso por 36 meses, 3 anos, e daí sim, esta inicial seria o ideal quantificar este custo. Para que no pior cenário, mesmo que demore vários anos, não tenha prejuízo tocar aquela causa ali. E você corre o risco de perder também, né? Você tocou no ponto, se perder, obviamente. Sensacional, custo médio de processo por mês. Nunca tinha pensado, mas a conta é relativamente simples, né? Fala a conta aí. É relativamente simples. Ninguém faz, ou poucas pessoas fazem. Nunca tinha ouvido falar nisso. E quanto mais você separa as suas carteiras, mais esta conta fica real. Porque, vamos supor, igual eu dei exemplo, eu tenho 500 processos ativos dentro do escritório. Ok, eu posso ter processo trabalhista, posso ter processo civil, posso ter processo de família, criminal, seja lá o que for. Cada um deles tem um ciclo médio diferente, que ele fica, né, ativo dentro do escritório, e cada um deles se compõe diferente a questão de honorários e tudo mais. Então, se a gente pegar os 500 processos e dividir, ok, você já vai ter um número interessante que é o custo médio por processo. Só que quanto mais fatiado isso for por área, por tipo, né? Dentro do previdenciário a gente tem lá ações de LOAS, tem revisão, tem plantação de benefícios, tem um monte de coisa. Então, quanto mais subdividido for, mais deste número desta média vai ser exato. E quando você multiplica pelo tempo médio que ele fica dentro do escritório, você tem o seu custo médio por processo. Mas para o advogado que nunca fez é relativamente simples. Ele pega o custo que ele tem total, divide pelo número de processos. Divide pelo número de processos. Né? O cara tem lá, vamos pegar aqui, 50 mil de receita de custo
por mês e ele tem na carteira dele 100 processos ativos, cada processo está custando 500 pila. Então 500 pila, se vai ficar, por exemplo, um ano, custa 6 pila. Custa 6 mil. É o mínimo que você tem que ter de receita mensal. Ah, bom, mas eu preciso que isso aqui represente uns 20% de custo. Então você vai ter que cobrar daquele cliente proporcional a isso. Que seria mais ou menos ali 500 pila proporcional, 20%, 2 conto e meio. O exemplo está corretíssimo. E até para o pessoal ter uma noção, R$500 por mês por processo é muito caro. Tá? Geralmente varia, né? Se é uma banca que tudo depende, né? 10 advogados na causa. Não, e se você tem consultivo e contencioso, às vezes o teu número de processos ativos não é grande. Daí essa conta não encaixa tão perfeitamente. Por quê? Porque você tem que levar em consideração as horas. Daí a questão de precificação com o tempo, né? Com base na dedicação. Tem que isolar quem está participando do contencioso. Perfeitamente. Ali, né? Os custos relacionados àquilo ali. Exato. Agora, quando você tem um escritório 100% contencioso, essa conta fecha bem legalzinho. Legal. Por isso que o consultivo ele é tão desejado por todos, né? Porque o consultivo, teoricamente, né, supondo que o contencioso você separa, no consultivo você é por demanda, por situação, acaba mais rápido, você tem uma receita mais significativa ali, né, mensal, recorrente, por isso que é tão bom, né? Exatamente. Muito bacana, muito legal. Só que daí fica a dica de novo de você, abre aspas, né, diversificar dentro do mesmo contrato. Você pode colocar um FII mensal ali, de novo, para cobrir o seu custo, porque você tem estrutura, você tem equipe e tudo mais, e aquele processo está na tua carteira, por mais que ele não tenha movimento todo dia, você precisa de equipe para acompanhar aquilo. Né? E o extra ele acaba entrando como esse complemento. Vamos assim dizer. Jorge, fala um pouquinho sobre consulta jurídica ainda dentro desse tema. Boa. Consulta jurídica a gente sempre prega, vamos assim dizer, a gente sempre recomenda que os escritórios cobrem a consulta, tá? Porém, a gente vê que, como muitos escritórios não cobram, quem cobra, às vezes, é difícil de emplacar. Tá? Eu recomendo que cobre, porque, afinal, de novo, quando a gente faz uma analogia com o tempo, né, o cliente chega na tua frente, eu tenho um problema aqui e tudo mais. Até dentro dessa própria reunião de aquecimento, esse warm-up, né, prospecção, ali, esse namoro, você já dá algumas sugestões de solução, né? E é o seu tempo empenhado ali. Então, eu acho sim que tem que ser cobrado. Agora, como cobrar? Você pode simplesmente compor isso. Nossa consulta aqui, sei lá, é R$300, vamos supor. Ok. Se você fechar com a gente, você pode pagar isso, sei lá quando, ou sei lá no final, ou parcelar, não sei o quê. Agora, se você fizer aqui e não fechar com a gente, a gente te cobra os R$300 agora. Então, ou, por exemplo, eu cobro a consulta, mas se você fechar, eu dou desconto para você. Abate do valor final. O valor que foi já dado no inicial. Isso, elimina uma objeção, né? Elimina uma objeção, né? Exatamente, porque daí o cara que veio só levantar a informação, né? Ver se o que ele leu no Google faz sentido. Jogar um verdinho ali pra cima do advogado. Beleza, Doutor, eu atropelei essa pessoa hoje à noite, assim, eu vi no Google que às vezes não dá nada. Dá problema, às vezes não dá nada. Mas aí a questão não é nem o que cobrar, né? É como cobrar, que daí a gente justamente faz esse desconto depois. E você já viu algum escritório fazendo, pensei nisso aqui agora, pode ser uma besteira, não um advogado fazendo essa consulta, mas tipo, você tem duas opções aqui, consulta com um advogado, que é R$400, R$500, você pode fechar ou não, mas já vai vir uma consultoria, ou fala aqui com essa pessoa aqui que é um assistente, um estagiário administrativo, sei lá, que vai só tirar suas perguntas aqui e daí vai gerar um orçamento. Via de regra não poderia, mas acontece com frequência, assim, tá? Principalmente em áreas, como eu falo, né, previdenciária, enfim, que você tem muito daquele atendimento ao público, não necessariamente, porque chegou um diretor de uma empresa, alguma coisa, você não vai colocar, né, alguém mais desqualificado para falar com essa pessoa, que ela vai trucar, vai ficar sem resposta e acaba colocando o negócio em risco. Mas muitas vezes quando é um trabalho meio, abre aspas, né, a gente sabe que não é assim, mas meio Ctrl-C, Ctrl-V, acaba que às vezes um administrativo vai atender, ou um estagiário e tudo mais. Via de regra não poderia. Mas não poderia fazer porque é uma consulta ainda. Exatamente. Tá? Mas às vezes uma tirada de dúvida ou explicar inicialmente como é que funciona e tudo mais, aí eu não vejo problemas, né? Mas é tudo essa
alocação de equipe. Tem uma linha tênue. Exatamente. Uma área cinzenta, né? Lembrando a você que semanalmente nós trazemos conteúdos como esse aqui no nosso canal. Então se você ainda não se inscreveu, não esquece, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo e obviamente me deixe o seu comentário, criticando, elogiando, me dizendo se fez sentido para você esse conteúdo. E convido você a conhecer 2 vídeos que estão muito legais. O primeiro deles é de um case de 5.180 contatos em 12 meses na advocacia. Esse episódio está muito legal, a gente fala detalhes dessa estratégia. E o segundo é a forma, a estratégia de você posicionar o seu escritório em um site, por exemplo, como o da G1 ou do Valor Econômico. Já imaginou que legal? Então clica nesses vídeos e depois me conta o que você achou. Um abraço e até os próximos vídeos.